E aqui dentro do estúdio hoje, para ter a sua participação, a gente fala sobre investimento financeiro. Estou recebendo aqui Roberto Indec. Ele volta ao jornal para ajudar você a tirar dúvidas sobre isso, sobre como investir o seu dinheiro, qual a melhor forma de fazer o seu dinheiro render mais. Roberto, muito obrigado pela sua colaboração. Boa noite. Boa noite. Roberto Indec, ele é o analista-chefe da Rico Investimentos. Roberto, neste momento a gente tem acompanhado no Brasil algumas mudanças econômicas. A gente está vendo a taxa Selic caindo continuamente e a expectativa do mercado financeiro é que a gente vai chegar a 7,5% ao ano. A gente tem a inflação controlada para baixo. Esses fatores mudam a forma como os investimentos devem ser pensados nesse momento? Sem dúvida alguma. Eu acho que antes de qualquer pessoa realizar qualquer tipo de investimento, eu costumo falar que essas pessoas elas têm que observar primeiro o perfil delas como investidor, se seria um perfil conservador, moderado ou agressivo, e também o prazo de investimento, se é curto, médio ou longo prazo, e por fim também os objetivos, se a pessoa quer guardar dinheiro para aposentadoria, se a pessoa quer comprar uma casa, um carro, guardar dinheiro para os filhos, enfim, esses 3 pontos têm que ser bastante observados. Mas claro que dentro disso tudo a gente tem que olhar o cenário atual para realizar as melhores oportunidades de investimento. Como você bem disse, taxa de juros hoje em 8,25% ao ano. A gente tem a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que será no final de outubro. Dia 25 de outubro, mais especificamente, a gente vai ter uma nova decisão, que aí deve ser cortada mais 0,75 ponto percentual a taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país, e vai para 7,5%. No final do ano, já há um consenso de mercado que essa taxa de juros chegue a 7%. Ou seja, dependendo do cenário que nós tivermos de inflação para 2018 e, se possível, com uma reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional, é bem possível que, inclusive, essa taxa continue cedendo ao longo de 2018. Não de uma maneira muito forte, mas é possível que haja ainda mais uma queda. Você citou aí, Roberto, sobre o perfil do investidor. Quando a gente pesquisa algo sobre isso, tem sempre aquele perfil para se preencher e isso vai dar uma resposta. Se a pessoa é conservadora, se é arrojada, isso é suficiente para a pessoa realmente ter uma ideia de como é o seu perfil de investimentos? É um início. Aliás, eu digo que é um bom início, porque quando hoje você vai abrir conta numa instituição financeira ou numa plataforma de digital de investimentos, como a maioria do nosso país tem trabalhado hoje, já são feitas algumas perguntas que é o que a gente chama de suitability. Esse suitability basicamente é para que haja a descrição do perfil de investidor, até porque nós, como analistas, temos que indicar os produtos financeiros que estejam de acordo com o perfil daquele investidor. Eu, por exemplo, não posso recomendar para o investidor que tem um perfil mais conservador entrar, por exemplo, no mercado de ações, que é um mercado um pouco mais arrojado, um pouco mais agressivo. Então a gente tem que identificar isso para que seja bastante adequado e que as pessoas possam ficar muito mais tranquilas e tenham seus retornos também mais rentáveis. Claro. Tem perguntas que chegam aqui. O nosso amigo aqui, o Mauro, de Goiás, olha a pergunta dele. É melhor investir o dinheiro em um bem imóvel, como uma casa, ou é melhor pegar esse dinheiro e colocar na poupança? Ele deu 2 opções só, você pode dar uma melhor do que essas 2. Então eu vou colocar uma melhor ainda, né? Uma terceira opção que na verdade pode ser terceira, quarta ou quinta. A questão dos imóveis, eu acho que é muito mais uma questão de cenário do país, né? A gente passou por um quadro de recessão, muitas empresas de construção civil passaram por um mau momento e ainda passam de certa forma, porque os estoques ainda são bastante elevados. Enfim, a gente teve uma valorização, um boom no setor de construção civil muito grande, principalmente se a gente for levar em consideração de 2005 até 2010, 2012 aproximadamente. Mas também tem que lembrar que não havia uma valorização grande dos imóveis há muitos anos, né? Então esse boom ocorreu. Agora, quando será o próximo, se é que vai haver o próximo, isso já é bem difícil de classificar. Também tem que colocar outras questões no lápis, por exemplo, na ponta do lápis. Se esses imóveis eles são comerciais, são residenciais, a localização deles, enfim, tem muita coisa. Variável. E ainda tem a parte burocrática também, cartoreira, que é muita coisa quando você compra um imóvel. Agora, para investir na poupança, eu costumo falar que a poupança é o pior, se não for um dos piores investimentos do nosso país. Aliás, não é investimento, né? A palavra poupança, ela vem do verbo poupar. Quando a gente coloca o dinheiro na poupança, esses recursos que antes eles rendiam 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, por que eu disse antes? E quando a taxa de juros estava acima de 8,5%, a poupança rendia esses 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que foi implementada lá no governo Collor, lá atrás.
Então ela rendia no mínimo 6,17% ao ano. Mas a partir do momento que a taxa de juros ela recue abaixo desse patamar de 8,5% ao ano, ela começa a render 70% desse número mais a taxa referencial. Então, para finalizar, como a gente espera que a taxa de juros esse ano esteja em 7%, ou seja, a poupança ela deve render no máximo 5%. E aí tem outras recomendações para fazer melhores. Para quem olha a curto prazo, que é um produto financeiro como a poupança, o que a gente tem como alternativa? Por exemplo, títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, que aliás hoje começou com um simulador no próprio site do Tesouro Nacional, muito interessante, vale a pena dar uma olhada. E CDBs de bancos médios e pequenos que são distribuídos pelas plataformas digitais de investimento, que tem uma rentabilidade muito interessante e um risco também muito baixo para quem investe até R$250 mil, porque aí tem uma garantia do Fundo Garantidor de Créditos. E também tem alguns fundos, por exemplo, aqueles fundos de renda fixa, fundos referenciados, mas aí tem que procurar saber a taxa de administração. A taxa de administração, a taxa de juros hoje no nosso país, essa taxa de administração dos fundos tem que ser abaixo dos 0,5% ao ano.